Olá, uma grande questão que muita gente se coloca na hora de pensar em um freio a disco hidráulico é qual dos dois, geralmente tem essa pergunta, Avide ou Shimano, tá? Que são as duas marcas mais vendidas do Brasil. Existem outras marcas, a Haynes e mais umas outras, mas que geralmente têm freios muito mais sofisticados para esportistas e pessoal que precisa de uma precisão e às vezes uma leveza muito maior. Já tem freio com o pistão na verdade não é pistão, é membrana, tem freios com 4 pistões para fazer o serviço de maneira mais rápida, precisa e confiável. Tá? No entanto, para quem apenas quer um freio a disco para evitar os problemas que muitas vezes o V-brake traz, com lama, em comer a parede do aro, e aí para uma viagem o aro pode dar problema e assim por diante. Então, geralmente a gente acaba olhando para os freios médios ou os mais baratos, que são até mais resistentes. Tá? Como a gente não usa, às vezes, uma velocidade muito grande, obviamente podemos usar os freios com um preço mais razoável. E aí vem a questão, Avide ou Shimano. Como agora aconteceu de ter aqui a oportunidade de ter dois freios do mesmo nível, um da Shimano e um da Avide, o LX5 e o 575, que é o Deore, tá? Que é dito pelo Deore da Shimano, dá para a gente mostrar aqui visualmente umas diferenças entre um e outro e tentar te ajudar a escolher qual que é o melhor, dependendo até do preço que você vai achar para o freio, e muito provavelmente, que é o que eu acho que você deve olhar mais, o custo de manutenção futura. Tá? Freio hidráulico, ele tem que ser sangrado uma vez por ano, tá? E aí já tem uma grande diferença entre um e o outro, que é o Shimano usa um óleo mineral, tá? E o Avide usa fluido de freio, que também é usado em carro, com o DOT 5.1, tá? Que é a marcação de um fluido de freio. Em casos, o ideal é 5.1, mas você pode usar de DOT 4 para cima, DOT 4 ou 5.1, tá? Então, o que acontece? Aqui já tem uma grande diferença, que é na hora de encontrar um produto para você, talvez fazer uma sangria, ou se você tiver um problema, tiver que trocar a mangueira, ou repartir uma mangueira por causa de uma queda, você tem que trocar essa mangueira e aí tem que fazer a sangria. Então, é isso que você deve olhar. Se você, dependendo da sua cidade, você já acha fácil óleo mineral ou o fluido de freio 5.1, e aí isso já é um determinante razoável para a escolha do freio. Tá? Outra coisa que nós vemos aqui, que aí você tem que ver se pelo gosto e tudo mais, ou até pela facilidade de trabalho, você pode querer mais. A primeira, no caliper, a gente tem duas diferenças. Como prende a presilha, tá? Na verdade, dentro da presilha mesmo, como saca a presilha fora, que um você saca por cima, o outro por baixo, tá? E outra coisa é como é o sisteminha da sangria, tá? Bom, então vamos lá. No Elixir, você tem uma construção que, segundo a Avide, é a mesma para todos os tipos de freio. O que muda é a sofisticação dos encaixes aqui, da mangueira e do encaixe da presilha e assim por diante, e obviamente da leveza, o material que é feito para ele ficar mais leve e assim por diante. Tá? Mas assim, no Avide você tira a pastilha por cima, tá? Então com o freio colocado lá, você consegue sacar ela por cima. Nesse caso do LX 8.5, se for o menor, o Juice, que é a linha um pouquinho mais barata do que esse daqui, aí você tem que tirar por baixo também, tem que tirar o caliper fora, tá? E a pastilha é presa com parafuso e uma presilha de segurança, tá? Então aí com uma chavinha Allen você tira aqui, e eu acho que é até mais fácil, é mais direto aqui tirar a pastilha, tá? No caso da Shimano, o caliper já é um pouquinho mais gordinho, tá? É a entrada
para fazer a sangria aqui é por o encaixe de uma mangueirinha, tá? Tem um biquinho aqui com aquele, como é nos carros, tá? Uma porquinha que você vira, ela abre e deixa passar o líquido aqui, tá? No caso da Avid é um tamborzinho, fecha, e você tira esse tamborzinho e acopla um conector por rosca com o ringue para fazer a sangria, tá? Aqui é por encaixe. Aí o modo de prender a pastilha aqui é com uma presilha, tá? Daquelas de amassar, tá? Que o ideal é toda vez que você troca a pastilha, o ideal é trocar essa presilha, porque se você usa a mesma, amassa aqui de volta, a primeira vez é capaz de até aguentar, mas uma segunda vez, esse amassa e tira aqui, ele pode partir, depois isso aqui sair fora e as pastilhas pular fora, acho um pouco difícil, mas pode acontecer, tá? De ficar solto, e aí obviamente já tem problemas de manutenção. Então o ideal é sempre trocar essa presilha de amassar que vai aqui por cima, e a pastilha para sair tem que tirar por baixo, tá? Então aí você tem que tirar o caliper fora para poder fazer a substituição, tá? Outra diferença que a gente vê entre um e o outro é na maneira de construção do manete, tá? Você tem um manete construído em L, tá? Que mantém todo o conjunto um pouquinho mais afastado do guidão, mas ao mesmo tempo mais econômico aqui ao longo do guidão, tá? E daí o manete aqui ele tem uma dobrinha a mais para ficar próximo do dedo. E o amassadinho aqui no caso da Shimano, que é esse em L, tá? Essa construção em L não é tanto problema, porque aqui estamos falando de fluido de freio, e aí não é que nem nos cabos, que qualquer viradinho, coisa amassada, começa a dar problema de tensão, tá? O fluido justamente é para evitar esse problema, mesmo que você tenha que fazer. E no caso desse tipo aqui, obviamente não vai dar diferença de eficiência do fato de estar em L ou estar mais direto, como é o caso do Elixir, tá? Que ele é compridinho aqui, tá? Mas aqui no manete a diferença que eu estava falando é que o manete do Shimano, tá? Ela tem um amassadinho para 2 dedos, que é o que você deve usar para frear. Se você precisar usar a mão inteira para frear, o teu freio está errado, tá? Tem algo errado com o freio. Então com 2 dedos você deve conseguir frear. No entanto, o Elixir aqui você pode com 2 dedos, mas tem uma folga maior, dá para até usar o manete às vezes como descanso, e cabe 3 dedos aqui. E outra diferença, apesar dos manetes terem a mesma diferença entre o eixo e a ponta, tá? O ponto de pressão do êmbolo é diferente. No Elixir você pressiona, você tem toda essa alavanca até o eixo e mais um pouquinho para trás para empurrar o êmbolo, tá? Que ele começa a empurrar aqui atrás. No Shimano, a pressão é feita antes de chegar ao eixo, tá? O ponto de pressão que você vai empurrar é antes. Então, na verdade, você tem um pouquinho menos de alavanca aqui para empurrar o êmbolo, o que talvez a diferença é mínima, mas teoricamente aqui você tem que fazer um pouquinho mais de força, ou você tem menos alavanca para poder empurrar o êmbolo, esse tipo de coisa, tá? Outra diferença em questão de manutenção que você tem que pensar é o seguinte: a Shimano agora parece que não fornece mais as peças individuais para fazer o reparo dentro do manete ou do pistão aqui. Ou seja, se começa a dar problema, eles indicam você trocar a peça inteira, diz que é o mesmo preço trocar um pedacinho ou trocar ela inteira e assim por diante. Enquanto que a Avid ainda fornece as partes internas, e aí o mecânico consegue fazer o reparo aqui dentro para você. Aí você precisa ver também se tem mecânico para fazer esse reparo. Isso aqui é uma questão um pouco delicada aqui dentro, não é uma coisa que dá para fazer assim de qualquer maneira. Você precisa ter as ferramentas certas e ter o conhecimento certo para fazer o reparo aqui dentro, que é um pouco mais sofisticado. Mas existe essa possibilidade. Então, provavelmente no Elixir você consegue aumentar a vida útil do freio apenas trocando as partes internas, tá? Isso às vezes dá problema. O seguinte, a construção do Shimano é feita para óleo mineral. Se colocar fluido de freio aqui, detona as partes internas. A mesma coisa acontece
com o Elixir. Se colocar óleo mineral do Elixir, dá problema nas partes internas, tá? Então começa a ficar borrachudo. O óleo mineral deixa os êmbolos, as coisas, os pistõezinhos aqui dentro borrachudo, e aí não funciona, tem que trocar. Aí já é uma manutenção mais séria, tá? Bom, essas são as principais características entre um freio, entre uma marca e outro de freio, em termos de construção, que eu acho que já ajuda a esclarecer um pouco mais para você poder escolher seu freio, tá? Outra questão, que isso aí vale para qualquer marca, é o seguinte: em bicicleta, quanto mais caro o equipamento, mais ele é voltado para esportista e menor é a vida útil, tá? Não é porque é mais caro que vai durar mais, ao contrário, os mais baratos, tá? Esse aqui estamos falando na linha o Elixir, é o nível do Deore, o Elixir5 é a mesma coisa que o Deore, seria um 27 marchas, o primeiro da entrada dos 27 marchas, que tem precisão e uma certa durabilidade. O Alívio agora já vem com 27 marchas também, no caso da Evid, que é a Isan, que é quem fabrica as marchas, estaríamos falando do X5, tá? Que tem uma durabilidade maior do que um X7 e X0 e assim por diante, e é a mesma coisa que acontece com o Deore, XT e assim vai, tá? Então, às vezes, quando os mais baratos, eles são mais pesados um pouquinho, mas duram mais, tá? Nos freios é a mesma coisa. Então, existe também freio a disco hidráulico do Alívio, existe a linha Juice, tá? Que é um pouco mais barata e um pouco mais parruda, assim, para você aguentar mais tempo com o freio, se é o caso de recreação ou um esportista amador. Se você já é um esportista, gosta de competir um pouquinho, aí sim, essa aqui talvez já é a linha que você tem que entrar. Se o teu caso é mais passeio, você pode usar os mais baratos, que em termos de eficiência você vai ter a mesma coisa, porque você não vai chegar a velocidades e não vai ter que frear tão rápido como numa competição e assim por diante, tá? Então, como hoje muito se fala em compra consciente, pense nisso, qual o seu uso, e aí escolha e o freio de acordo com o uso que você vai precisar e o que você precisa, tá bom? Essa é isso, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais entre o que escolher entre Evid ou Shimano.